Olá, nesta aula nós vamos tratar das 3 categorias de atos de improbidade administrativa. Chegou a hora então de conhecermos os atos que geram enriquecimento ilícito do agente público, e portanto são os mais graves, a coluna do meio, lesão ao erário, e o artigo 11, que são os atos de improbidade por ofensa aos princípios da administração pública. Nós vamos tratar das 3 categorias, eu vou explicar a diferença entre elas e o principal, como você na prova consegue identificar um e outro, fazendo a distinção entre eles, tá bem? Eu acho que esse é o grande objetivo desta aula, que tem razão de ser para o seu cargo. Analisando as últimas provas de PF e PRF, eu verifiquei uma grande incidência dos atos de improbidade em espécie, ou seja, daquelas condutas que são enquadradas em uma dessas 3 colunas, que se enquadram como atos de improbidade por enriquecimento ilícito, por lesão ao erário ou ofensa a princípios. E aí nós vamos tratar dessas distinções a partir de agora. Vem comigo, pessoal. Aqui no artigo 9º nós temos a primeira classificação, correto? Dos atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito. Então eu vou tratar aqui das palavras-chave para você memorizar o conteúdo. O artigo 9º diz: constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, olha o verbo auferir. Quem aufere recebe, quem aufere adquire, quem aufere tem para si por ato doloso, não tem mais culpa. Então, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial. Olha aqui a primeira frase importante. Qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do ofício. Tá bem? A primeira coisa, o verbo que é auferir. Segundo aspecto, por ato doloso, não tem mais culpa, por ato doloso, vantagem patrimonial indevida. Esse elemento do tipo que eu vou extrair dessas condutas que vêm a partir dos incisos 1, 2, 3 e seguintes do artigo 9º. Então, eu estou tratando de vantagem patrimonial. Olha aqui o dedinho do professor, vantagem patrimonial. Se é enriquecimento, a pessoa, o agente público enriquece por vantagem patrimonial, gente? Dinheiro não dá em árvore. Então, o enriquecimento ilícito se dá por vantagem patrimonial indevida em razão do cargo, mandato, função, emprego. E aí vem as condutas. Só que observa aqui, antes de falar das condutas, a última palavrinha, notadamente, significa que nós temos uma tipicidade aberta. Pessoal, nós estamos falando dos tipos normativos de improbidade administrativa. Então, aqui a tipicidade é aberta. É notadamente, é nessas, notadamente essas. Mas, o que a gente apreende disso? A Fundação Getúlio Vargas já cobrou em 2022. Que aqui a tipicidade é aberta. Diferente lá da violação a princípios, que a tipicidade é fechada. Eu vou explicar por quê oportunamente. Mas, por hora, lembra, notadamente nesses casos. Então, vamos lá. Inciso 1, professor. Receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica. Por que qualquer outra vantagem econômica? Porque nós estamos falando de enriquecimento ilícito. E enriquecimento ilícito exige vantagem patrimonial indevida. Portanto, aqui eu insisto, nós estamos tratando de dinheiro, de bens ou de vantagens econômicas indevidas. E aí, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão do agente público. Então, imagine aqui, o particular, ele tem um interesse direto ou indireto que diz respeito a uma conduta do agente público, que pode ser por ação ou omissão. Ele pode ser beneficiado com essa ação ou omissão do agente público. Ele quem? O particular, claro. Então, o particular que pode vir a ser beneficiado
por uma ação ou omissão do agente público e para isso oferece o faz-me rir, para isso oferece uma vantagem patrimonial indevida ao agente público. Quem vai responder nesse caso? Os dois, o agente público por enriquecimento ilícito e o particular por induzir ou concorrer à prática do ato doloso de improbidade. Então a gente consegue extrair daí, né, uma situação que leva a um enriquecimento ilícito do agente público. Qual? Dinheiro, bem móvel, imóvel ou qualquer vantagem econômica. Porque vantagem econômica gera enriquecimento, nesse caso, enriquecimento ilícito. Tá bem? Então vamos extrair em cada um desses incisos esse elemento patrimonial que gera enriquecimento indevido do agente público. Aqui está claro, comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tem interesse na conduta administrativa. E agora o artigo 9º, incisos 2 e 3, que são bem semelhantes com outros dois incisos do artigo 10. E aí, como são categorias diferentes, eu vou mostrar a distinção para vocês. Eu vou mostrar como identificar um e outro. Vamos lá? Então, no artigo 9º, que fala dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, eu tenho de cara, no inciso 2 e no inciso 3, a vantagem econômica que o agente recebe. Eu tenho aqui no inciso 2, perceber vantagem econômica, direta ou indireta, e no inciso 3, perceber vantagem econômica, direta e indireta. Olha que o começo é o mesmo. Está claro aqui a situação, a hipótese que gera enriquecimento ilícito do agente. Ele percebe uma vantagem econômica direta ou indireta. E qual é a diferença entre o 2 e o 3? É bem simples. No inciso 2, o agente público recebe uma vantagem econômica para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel ou a contratação de serviços pelas entidades públicas por preço superior ao de mercado. Então aqui a administração compra, permuta ou loca um bem pagando mais do que deve, pagando mais do que o valor de mercado. E no inciso 3, ela vende, permuta ou aluga um bem público que é dela, tá? Que é dela, ou fornece um serviço por ente estatal, ou seja, o serviço público, por preço inferior ao de mercado. Então, no inciso 3, a administração está perdendo dinheiro. No inciso 3, ela está perdendo dinheiro. E no inciso 2, está pagando mais do que deveria. Tá claro isso, né? No inciso 2, a administração paga mais do que deveria pelo bem ou serviço, né? E no inciso 3, ela está perdendo dinheiro, tá bom? Ela está perdendo dinheiro porque o bem é dela, o serviço é dela, e esse bem está sendo vendido, permutado ou alugado, ou o serviço prestado por preço inferior, ou seja, está perdendo grana. A administração está perdendo dinheiro. Deveria receber 1.000, está recebendo 500 por aquele bem. Isso no inciso 3. E no inciso 2, está pagando mais do que o devido. Aqui eu tenho o sobrepreço, né? Aqui eu tenho o superfaturamento, né? Eu compro um bem que vale 1.000, eu pago 5.000. Então estou pagando um preço superior ao de mercado. E no inciso 3? No inciso 3, a administração está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro. Tudo isso por meio de atos que traduzem em enriquecimento ilícito ao agente, que recebe vantagem econômica direta ou indireta. E agora, no artigo 10, eu tenho prejuízo ao erário. Vamos fazer a distinção? São muito semelhantes, porque eu tenho aqui no inciso 5 e no inciso 6 do artigo 10, permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado, e no inciso 4, permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público por preço inferior ao de mercado. As hipóteses são idênticas. Qual é a diferença? A diferença é que no artigo 10 eu não tenho
a vantagem patrimonial, a vantagem econômica indevida. Você pode ver que a redação ela é diferente no começo, não é verdade? Por quê? As hipóteses são muito semelhantes, mas aqui no artigo 10 eu não tenho a vantagem econômica, a vantagem patrimonial indevida, ao contrário do artigo 9º. Continuamos com o artigo 9º, então, no inciso 3, perceber vantagem econômica também, né? Além do inciso 2, o inciso 3 também trata da permuta ou locação por preço inferior ao de mercado, porque daí o Estado está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro. É a mesma coisa, são incisos muito semelhantes, o 2 e 3 do 9º, com aquelas hipóteses do artigo 10, só que aqui no 9º eu tenho uma vantagem econômica para o agente público. E no inciso 10 eu não tenho a descrição da vantagem econômica. Pode ter sido por um favor, por alguma outra coisa, né? Mas não por vantagem econômica no artigo 10. Beleza? E aí seguimos, pessoal. O inciso 4. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades do artigo 1º, ou seja, utilizar para si o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades, em benefício próprio, né? Aquela história, vou dar um exemplo aqui, tem lá a mulher da copa ou o homem da copa, né? Tem os servidores que fazem jardinagem, etc., lá na repartição, e o chefe leva para limpar a casa, o chefe leva para fazer cafezinho, né? Lá na residência. Então isso é improbidade que causa enriquecimento ilícito. Por quê? Porque a pessoa deveria pagar por esses serviços e está utilizando mão de obra da administração. Com isso, ela se enriquece ilicitamente. Assim como receber vantagem econômica de qualquer natureza para tolerar a exploração ou prática de jogos de azar, lenocínio, narcotráfico, contrabando, usura, que é emprestar dinheiro a juros, ou qualquer atividade ilícita, ou até mesmo aceitar promessa. Esse inciso 5 se aplica de forma muito intensa à atividade policial. Então essa é uma aposta para as provas que você vai fazer na área policial. Por quê? Porque a polícia é um braço repressor do Estado. A polícia é a ponta da lança. Então, se o policial ímprobo, né, recebe vantagem econômica ou aceita promessa para tolerar a prática de ilícitos, ele está se enriquecendo ilicitamente. Assim como quando ele recebe vantagem econômica para fazer declaração falsa, ou adquire, aqui no inciso 7, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função, ou em razão deles, patrimônio incompatível. Patrimônio incompatível, né? Nós até respondemos questões sobre isso, vamos colocar também na prova de questões uma prova, né? Uma pergunta que diz exatamente a respeito deste inciso. E aí vem mais algumas, né? Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha um interesse de ser atingido por uma ação ou omissão do agente público. Olha aqui a vantagem patrimonial indevida, né? Emprego, comissão, consultoria ou assessoramento. A pessoa vai se enriquecer ilicitamente, o agente público vai se enriquecer ilicitamente por meio, né, de emprego, comissão, consultoria ou assessoramento. Também quando recebe vantagem econômica para intermediar a liberação de verba pública, né? Algo que acontece muito na Lua, em Marte. No Brasil, acredito que não. Receber no inciso 10 vantagem econômica para omitir ato de ofício, providência ou declaração que esteja obrigado. No inciso 11, incorporar ao seu patrimônio bens, rendas, verbas e valores que sejam do acervo público. Então está se enriquecendo, né, porque está incorporando bens públicos ao seu patrimônio particular. E no inciso 12, usar em proveito próprio de bens, rendas, verbas e valores públicos. Isso tudo está no artigo 9º, atos de improbidade que importam, enriquecimento ilícito. No artigo 10 eu tenho prejuízo ao erário. Então você vai observar em cada um,
em cada uma dessas hipóteses, um dano ao patrimônio público, tá bem? Um dano ao patrimônio público. Eu não vou falar de uma a uma, porque aqui, não é, nós vamos por exclusão. Tudo bem? Se não é violação de princípios e se não é enriquecimento ilícito, então é prejuízo ao erário. Recomendo fortemente que você leia esses incisos, tá bom? Que causam prejuízo aos cofres públicos. Por isso, a hipótese aqui de prejuízo ao erário, incluindo aí, né, conceder benefício financeiro ou tributário contrário à lei, agir para a configuração de ilícito na fiscalização das contas, todas hipóteses que causam prejuízo aos cofres públicos. E por fim, aqui no artigo 11, a violação a princípios, condutas que atentam contra os princípios da administração, que estão lá no artigo 11, e aqui são apenas essas condutas. Por que apenas essas? Tipicidade fechada. Porque o final do artigo fala caracterizada por uma das seguintes condutas. É uma delas. E aí o inciso 3 fala violação de segredo, inciso 4, negar publicidade, inciso 5, frustrar o caráter concorrencial do concurso ou da licitação, inciso 6, deixar de prestar contas, inciso 7, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da divulgação oficial, teor de política econômica, né, teor de medida política ou econômica, capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Inciso 8, descumprir as normas de celebração, fiscalização e aprovações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. O 11, nepotismo. E o 12, publicidade contrária à Constituição Federal. Beleza, pessoal? Com isso, nós concluímos esta aula que trata das categorias de improbidade administrativa. E aqui uma dica: responda muitas perguntas sobre esse tema para você ir, caso a caso, tirando ali as suas conclusões e fortalecendo as convicções de concurseiro tão necessárias para a prova, tão necessárias, né, para te dar aquela energia, aquela confiança, aquela tarimba, como diz meu pai, na hora de responder as questões. Beleza, gente? Um abração, fique com Deus.